Boa noite, boa noite, boa noite. Gente, ó, estamos tendo um problema com a internet. Eu não sei se é a minha ou se é a internet da convidada. Você que tá aí, você consegue me ouvir direitinho? Mari, consegue me ouvir? Responde pra mim, por favor. Quem tá aí, se consegue me ouvir, se tá travando, se tá dando uma trave aqui na internet. Eu não sei se é na minha internet ou se é na internet da convidada que eu tô tendo esse probleminha. E aí eu queria que você, por favor, me ajudasse aí. Estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Alô, 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 som. Conseguem me ouvir, vocês? Vocês conseguem me ouvir, quem tá aí? Sim? Ai, ótimo. Creuza disse que sim. Deu um ok. Então vamos só esperar um pouquinho, que hoje nós estamos com uma convidada aqui, contribuindo com a nossa série de lives, com a nossa maratona de lives, do pré-aquecimento das aulas que eu vou entregar dia 6, 7 e 8, gente. 6, 7 e 8 de dezembro, eu vou estar entregando 3 lives incríveis, 3 aulas sobre vender nos stories, sobre você usar os seus stories para vender mais. Ó, a Suzy acabou de entrar. Deixa eu chamar aqui ela novamente. Ver se agora dá certo, tá? Ai. Vamos ver. Voltamos! Oi, vamos à frente. Eu não sei se é a minha internet ou a sua que tá caindo. Eu não consigo identificar. Pois a gente levantou ela e agora nós vamos pra frente. É assim que eu gosto. É caindo e levantando. Só não pode Exatamente, que a gente é dessas. Até qual parte você conseguiu me ouvir? Eu consegui te ouvir que nós precisamos ser as patroas do dinheiro. Então, isso aí. Esse negócio dele tá mandando na gente não dá certo, não. A gente tem que mandar nele. Isso aí. Acabou esse tempo de ser mordomo de dinheiro, ficar fazendo o que dinheiro quer. Então, tem que assumir o posto de patroa. Tem que entender que o dinheiro é para servir e não ser servido. É um jogo totalmente diferente. Na mentoria, o meu trabalho é justamente para ensinar isso às mulheres. Como mandar e não ficar recebendo ordens daquilo que deve ser controlado. Que massa, Suzy, porque é uma das coisas que eu mais percebo, assim, uma dor muito grande, né? Na vida das mulheres que decidem empreender, principalmente, porque aqui eu falo para mulheres empreendedoras, né? Então eu ajudo mulheres empreendedoras a se destravar na internet, a usar o Instagram para vender mais, para colocar sua voz no mundo. Tem muitas mulheres incríveis aí caladas, né? E como eu estava te falando no início da live, antes de cair, nessa pandemia de 2020, 2021, muitas mulheres precisaram se reinventar, né? Então, assim, não foram elas quem escolheram o empreendedorismo, mas o empreendedorismo as escolheu. Então, se tornou uma única opção. Muitas mulheres entraram aí para empreender contando assim, cara, vou comprar, como é que eu vou comprar e com o que eu receber, eu vou fazer novas compras, ou aquela coisa do investir, reinvestir, investir, reinvestir. Eu vejo uma grande dor aí, né? E foi até o que eu te falei lá quando a gente conversou, como é que a gente consegue ter uma boa organização financeira quando a gente entra no mercado dessa forma? Então, isso é muito real, né? Isso é muito cotidiano, essa escolha que o empreendedorismo faz, né, a algumas mulheres. Isso acontece justamente por uma falta de organização financeira e por uma falta ali de planejamento. Geralmente, quando o empreendedorismo escolhe, né, algumas pessoas, isso é devido ao fato que a pessoa perdeu a renda, aconteceu algum imprevisto financeiro na vida da pessoa, como, por exemplo, a pandemia. Muitas pessoas perderam o emprego e aí aconteceu eu vou ter que arregaçar as minhas mangas
para eu colocar dinheiro dentro da minha casa, suprir ali as necessidades básicas da minha família. E, basicamente, essas pessoas estão vivendo do empreendedorismo para pagar o custo de vida, né, mensal e pessoal. E o que acontece quando essas pessoas começam a empreender porque não tem uma outra opção e não podem ficar esperando, ficar enviando currículos, né, receber aí uma chamada para um processo seletivo, enfim. Acontece que essas pessoas, né, elas fazem certo arregaçar as mangas e fazer ali uma própria fonte de renda. Só que o que causa esse bloqueio, essa dificuldade, né, na maioria das pessoas, é o fato de elas se olharem só para pagar o custo de vida e não a olharem para elas como uma empresa, como pessoas que precisam crescer e que precisam fazer aquilo, né, que deve ser feito. Então, assim, você ouviu? Ai, gente, tá travando novamente com a Su. Oi, oi, Fátima. Oi, oi. Deu uma travadinha aqui novamente. Tá, tá conseguindo, tá conseguindo me Eu, ouvir? agora estou. Tá. Então, até que parte vocês conseguiram me ouvir? Só me atualiza, para eu não precisar repetir, para também não ficar repetitivo para vocês. Que as empreendedoras elas precisavam arregaçar as mangas para colocar dinheiro em casa e elas estavam certas em fazer isso. Sim, e aí o que acontece? Quando as pessoas começam a empreender, porque o empreendedorismo se torna a forma de elas colocarem dinheiro dentro de casa, acontece que com o passar do tempo, essas pessoas elas se acomodam, né, em faturarem apenas aquele valor que é suficiente para pagar ali o seu custo de vida mensal, né, e o custo de vida aí familiar, enfim. E quando uma pessoa ela começa a empreender por conta da necessidade, ela precisa começar a girar a chave, né, mental aos poucos que se aquilo for uma escolha de vida e ela enxerga aquilo como uma carreira profissional que ela quer para a vida, ela precisa entender que ela precisa começar a olhar para ela tanto como empresa, tanto como pessoa. Porque o que acontece com a maioria das empreendedoras é que elas olham para elas como uma única coisa. Eu trabalho para pagar o meu custo de vida. E o que vier a mais é lucro. Sendo que, na verdade, o jogo ele tem que ser ao contrário. Tá me ouvindo? Tô. Oi, oi, oi. Tá me ouvindo? Gente do céu. Gente, que isso? Só porque a gente tá falando de dinheiro? Meu Deus do céu. Su, acho que você tá travada. Você tá me ouvindo? Como é que tá? Gente, quem tá aí, tá travado para vocês? Me atualizem, pelo amor de Deus. Vocês que estão aí, estão me ouvindo? Eu não sei se a minha internet não tá funcionando ou se é da Suzy. Por favor, alguém fala assim, Fátima, estou te ouvindo. Fátima, não estou te ouvindo. Que a gente já testou aqui pela milésima vez e eu não sei se alguém tá me ouvindo ou não. Estou ouvindo, ótimo. Olha, enquanto a Suzy volta, gente, enquanto a Suzy volta, vamos falando aqui, vocês já tiveram, vocês que trabalham assim, empreendem,
Vocês já tiveram esse problema de organizar as finanças de vocês? Vocês já tiveram essa dor? A Suzy está legal, acho que é a da Suzy. Pois é, deixa a Suzy voltar. Quando ela voltar, daí a gente chama ela novamente. Suzy, você tá aqui? Manda uma solicitação para mim, por favor. Estou te ouvindo. Maravilha. Se a Suzy estiver aqui, manda uma solicitação. Perfeito. Ai, olha, a Silvana tá falando muito. Já tive muito esse problema. Quem mais teve esse problema de estar empreendendo e fala assim, meu Deus, todo o dinheiro que entra, não consigo guardar nada para a empresa. Ó, vou chamar aqui a Suzy, não. Suzy e a nossa saga, né? Mas a gente é dessas que a gente não desiste aqui. Voltei! Olha, essa nossa live tá igual a vida financeira de algumas pessoas, né? Vai dar certo, pelo amor de Deus. Eu não sei o que está acontecendo com essa internet hoje, entendeu? É alguma coisa assim querendo que não aconteça, mas vai acontecer. Minha filha, Pois Rio de Janeiro é querendo assim, que a gente não aprenda o que é importante. O Rio de Janeiro é assim, o anjo não pode fazer xixi, que todas as internets param de funcionar. Já tentei Wi-Fi, já tentei 3G e tá tudo querendo parar, mas vai dar certo. Vai sim, porque a gente não tá nem apressado, ó. Tá cedo e a gente tá, ó, tranquilas. Porque é um assunto importantíssimo pra gente aprender. Então, ó, bora lá, Su. Com certeza. Até que parte vocês conseguiram me ouvir? Ó, eu consegui te ouvir. Você começou a falar sobre esse negócio da gente tá. Foi logo naquele momento que eu falei que as pessoas começam a arregaçar as mangas e começam a empreender. E aí elas começam a não conseguir ver dinheiro como empresa, elas começam a ter dinheiro como pessoa. E aí que a bagaceira tá feita. Olha só, isso infelizmente, tá? É a vida da maioria das empreendedoras hoje em dia. Porque a gente não teve educação financeira, por exemplo, desde a nossa alfabetização no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade muito menos. Então, o que acontece, né? Muitas pessoas, igual a gente estava falando, muitas pessoas, né, escolheram o empreendedorismo durante esse período de pandemia, porque era a única opção que as pessoas tinham de colocar dinheiro dentro de casa para suprir suas necessidades. E tem também aquela parcela de pessoas que foram escolhidas pelo empreendedorismo, tá? E aí a gente se pergunta, Suzy, aquelas pessoas que entram para o empreendedorismo sem uma organização, sem um planejamento, sem um caixa, né? O que acontece? Como que elas fazem para separar o dinheiro? Pessoa e dinheiro, né, empresa. Acontece que somente aquelas pessoas que enxergam que o empreendedorismo, ser empreendedora, é uma escolha de vida profissional, é que conseguem distinguir tudo isso. Óbvio que dentro aí dessa escolha vão ter aí os empecilhos, vão ter as dificuldades, e aí precisa entrar aí com a ajuda que a gente vai falar sobre essa parcela de pessoas. Mas aquela parcela que escolheu, tá, viver do empreendedorismo só por enquanto, que não arruma outro emprego, que não arruma outra coisa, mas que aí consegue colocar uma renda dentro de casa para suprir as necessidades da família, essa parcela, elas tendem a não investir muito, né, nessa questão da empresa, porque elas acreditam que na primeira oportunidade que tiverem de CLT, elas vão deixar o empreendedorismo de lado. E agora a gente vai falar daquela parcela de pessoas que escolhem o empreendedorismo de fato como negócio, como escolha de vida mesmo profissional e que se enrolam toda com a questão aí financeira e não conseguem separar o que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro da pessoa física, né? E aí, por que tudo isso acontece? Primeiro, uma visão de clareza que a pessoa não tem. Então, ela não olha para ela como uma empresa. Tipo, eu preciso olhar para mim como empresa e olhar para mim também como pessoa física. E como que eu consigo, Suzy, me olhar como empresa? Você precisa olhar como que você se enxerga profissionalmente, né? Inclusive, hoje até respondi uma caixinha no meu Instagram, que uma pessoa me fez uma pergunta, né, sobre isso, que ela falou que tudo que entrava, usava tudo, enfim, como mudar. Você começa a mudar primeiro aqui, é a chave. Isso é muito, muito falado, que a mudança ela acontece de dentro para fora.
com a vida financeira não é diferente. Muitas pessoas acreditam que o problema é a falta de dinheiro. Só que a falta de dinheiro não é o problema. O problema está lá atrás, que aí precisa investigar as causas, né? Então, as pessoas, elas precisam entender que a minha empresa, ela tem que estar em primeiro lugar na minha lista de prioridade. Por quê? Se a tua empresa não está como tua prioridade, como que ela vai suprir o prolabore dos teus sonhos? Como que ela vai conseguir te honrar caso te aconteça um imprevisto e você não consiga trabalhar por um tempo? A tua empresa tem que ter caixa, a tua empresa tem que ter reserva para conseguir te dar essa segurança como uma pessoa que, né, é empresária, empreendedora, enfim. Então, muitas vezes as pessoas, elas não conseguem ir para o empreendedorismo, têm o sonho de ir, mas não conseguem ir porque elas acreditam que eu vou perder 13º, eu vou perder férias, eu não vou ter mais FGTS, sendo que, na verdade, por que tudo isso acontece? Porque as pessoas não têm clareza de que ela pode sim ter o 13º e deve, ela pode sim ter as férias dela e deve ter, tá? E ela pode e deve ter sim o FGTS, que no caso não vai ser um FGTS, mas vai ser uma reserva financeira que caso aconteça algum imprevisto, ela vai ter esses parâmetros aí para não deixar ela numa situação de vulnerabilidade financeira. Quando essa empreendedora se organiza desde lá do início, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse melhor essa questão que você falou, que elas não priorizam a empresa. Como seria isso? O que significa quando você fala assim? Essa empreendedora, ela precisa priorizar a empresa. Em que sentido? Priorizar como? Priorizar, Fátima, financeiramente falando. Porque quando você tem um negócio, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, vou usar a minha pessoa como exemplo do meu serviço, que é a mentoria financeira. Eu sou mentora financeira, então vamos supor que eu fiz uma mentoria e eu recebi ali 5 mil reais, tá? Eu não posso olhar para aqueles 5 mil reais como meus. Eles não são meus, eles são da empresa Suzy Finanças. Então, eu fechei essa mentoria dia 5 do mês. Passou. Dia 10 do mês, dia 15, enfim, fui fechando trabalhos durante todo o mês. Aquele dinheiro que vai entrando, ele não é meu. Ele é da empresa Suzy Finanças. Quando chegar o dia 30 do mês, eu vou ter o meu Prolabore, que aí tem que ser feita uma análise de faturamento, né, um levantamento dos seus últimos faturamentos para chegar ali a um Prolabore específico para aquele período de 3, 4, 5, 6 meses, dependendo de como a pessoa quer fazer essa escolha, tá? Então, priorizar tudo que entra não é meu, é da minha empresa, porque é a minha empresa que vai crescer, é a minha empresa que vai contratar funcionários, é a minha empresa que vai pagar o meu Prolabore, é a minha empresa que me dá segurança caso algum imprevisto me aconteça e eu não possa trabalhar. Então, quando você começa a priorizar a sua empresa, você começa a entender que o jogo ele começa a girar e você começa a entender que tem alguém ali que é superior a você, sendo que é você mesmo. O que vai mudar é a sua mente, é você ter clareza da sua vida profissional que você quer. Por isso que muitas empreendedoras se sentem sobrecarregadas. Um exemplo, eu sou mentora financeira, então eu vou... Todo o dinheiro que entrar, o dinheiro vai ser meu, né? Então eu considero que eu não preciso ter um caixa, a minha empresa não precisa de dinheiro, porque só eu mesma que trabalho. Mas e a minha visão de crescimento, né? E a minha visão de alcance de pessoas? A minha visão de contratar aí uma equipe, por exemplo, para cuidar do meu marketing, para cuidar de alguma área específica da minha empresa. Mas quem que vai bancar isso? Não é Suzy pessoa física, é Suzy pessoa jurídica. Então, a minha empresa, ela tem que ser priorizada no momento de receber. Excelente, muito, muito, muito boa essa explicação, viu, Suzy? Porque muitas vezes a gente realmente tem essa grande dificuldade, né? Principalmente porque a gente começa. Muitas vezes você começa a trabalhar e você não tem essa noção financeira. Tudo que está entrando, você está pagando conta, você está colocando ali, você está fazendo isso. E uma coisa que eu queria te perguntar. Uma empreendedora que está começando o seu negócio do zero. Começou, tá? Como é que ela organiza, por exemplo, ela não tem muitos clientes. Ela está começando e ela não tem caixa ainda. Como é que ela organiza isso? Por exemplo, ela recebeu, ela tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar... Como é que ela faz? Como seria uma organização
que é meu milagre, né? Que é meu milagre. Ela vai ter que passar por essa fase. Provavelmente a maioria vai ter que passar por uma fase se ela não tem um caixa, se ela não tem um capital de giro. Como que ela se organizaria, pelo menos para ela ter paz, para ela ter as contas dela pagas e para ela não deixar a empresa dela morrer? Porque se não tem dinheiro, a empresa morre, né? Aham. Olha só. Essa é uma das frases mais ouvidas pelas empreendedoras. É o que elas mais falam. Eu quero vender só para eu ter paz ao final do mês. E é aí onde o jogo começa a dar uma travada. Por quê? A pessoa que empreende, ela tem metas mensais. Então, ela tem metas de faturamentos mensais, né? Então, assim, se ela colocou uma meta X, ela não pode colocar uma meta, definir uma meta, olhando para o custo de vida pessoal dela. Ela tem que colocar uma meta que a empresa vai faturar. E a empresa é responsável por honrar todos os compromissos ali da empresa, inclusive o prolabore dela. Porque a partir do momento que você... Vamos supor que uma pessoa seja revendedora Natura, Mary Kay. E aí ela coloca uma meta de venda baseado no custo de vida dela. Vamos supor que o custo de vida dela seja R$ 2.000. E aí ela coloca uma meta de venda de R$ 2.200. Por exemplo, ela está focando no dela, no custo de vida dela. Mas e a empresa? A empresa fica sempre para segundo plano. Agora, quando a empresa define uma meta de faturamento de 3.000, porque ela tem os custos totais ali, inclusive o Prolabore, de R$ 2.000, ela tem R$ 1.000 de caixa. Então, quando você começa do zero, que você não tem caixa, você tem que começar a criar metas olhando para você empresa e não para você pessoa. Que dicas de ouro, Suzy. Meu Deus do céu. E tá aí o grande erro, né? Muitas vezes a gente começa e realmente não tem a meta, porque quando você não tem a meta, você não tem direção. Você não sabe Sim, para onde ir. Fica perdida. Ah, vou fazer, não vou fazer, vou lançar, não vou lançar, né? Vou prospectar. Depois eu prospecto, né? Então, quando você tem essa meta muito clara, você bate em cima dela. Você vai estar todos os dias correndo atrás de fechar essa meta, né? Muito bacana. exato. E assim, Fátima, o que acontece com as pessoas? Tem gente que trabalha sem metas. Até porque, mas Suzy, eu não sei nem o que é isso. Gente, é super natural isso acontecer. Só que não é normal, porque hoje em dia as pessoas têm acesso ao conhecimento. As pessoas têm acesso a outras pessoas que conseguem ajudar. Só que você precisa abrir a boca, você precisa se comunicar, você precisa falar das suas vulnerabilidades para as pessoas que irão te ajudar. Porque às vezes as pessoas se apegam a falar com gente que não vai ajudar. E aí o que acontece? A pessoa trava. Porque, eu falei que fulano e fulano não me ajudou. Mas aprendam a procurar as pessoas certas, a falarem com as pessoas certas. O que acontece? A pessoa que não trabalha com metas, vamos supor que um mês ela tem um Prolabore de 5, outro mês ela tem um Prolabore de 3, outro mês ela tem um Prolabore de 8 e fica nessa oscilação. Então, tem mês que ela vive com 3.000, tem mês que ela vive com 5, tem mês que ela vive com 8, acha que está super rica, e aí no mês seguinte ela tem um Prolabore de 2. Então, como que a pessoa não se sente desanimada, desestruturada, insegura, trabalhando de uma forma que um mês ela tem R$ 2.000 de Prolabore e no outro ela tem 5.000, né? Então, quando você começa a olhar para a sua empresa como algo grandioso, mesmo você sendo revendedora da coisa mais simples que existir, você tem que olhar para você como uma grande empresa. Não importa se você vende pipoca, se você vende brigadeiro, calcinha, Natura, Mary Kay, o que for. Você tem que olhar para você como uma grandiosidade, né? Então, quando você começa a olhar para sua empresa, a minha empresa que fatura, a minha empresa que paga o meu Prolabore, a minha empresa vai me pagar um 13º, você começa a olhar para o faturamento com mais responsabilidade. Então, se o teu Prolabore é de 2.000, você teve um faturamento de 5, a tua empresa tem um caixa de 3.000 naquele mês. E não necessariamente você vai fazer o quê? Aumentar o seu Prolabore. Porque a gente faz, na mentoria, a gente faz ali uma avaliação, né? A gente faz um levantamento dos faturamentos, de quem está iniciando, o custo de vida, a questão de metas. E a gente define um Prolabore a cada 3 meses, a cada 4, depende muito do faturamento aí, da oscilação de faturamento de cada empreendedora. Por quê? A tua empresa, ela tem que ser a tua segurança financeira.
E aí o que eu sempre falo, né? Principalmente eu falo isso muito com as minhas mentoradas. Vocês precisam parar de roubar a própria empresa de vocês. Porque quando entra 5 e você usa 5, entra 7 e você usa 7, você mesma está se auto-roubando. Porque você não consegue olhar para você como empresa. E aí, automaticamente, você não consegue crescer. E aí acontecem as frustrações, as decepções, os desânimos, vontade de desistir, porque acredita que não está valendo a pena. Sendo que, na verdade, você está precisando de um pequeno ajuste. Que geralmente é sempre o financeiro. Excelente, excelente. Gente, vai comentando aqui, comenta se vocês estão gostando, se está fazendo sentido para vocês. Se vocês já passaram por isso e se o que a Suzy está nos ensinando aqui, a partir de agora, vai dar um novo rumo aí no negócio de vocês. Fala aqui pra gente saber se está fazendo, né? Se está causando impacto em vocês. Suzy, e aí eu queria que você... Assim, você já falou várias coisas que a gente vai começar a colocar em prática, eu tenho certeza. Mas eu queria que você desse assim, ó, a partir de hoje vocês vão fazer isso, isso, isso. 3 dicas muito práticas para vocês seguirem daqui para frente, porque ó, nós estamos hoje é 1º de dezembro. Nós temos aí um mês para fazer diferente, para traçar uma meta, por exemplo, e para alcançar essa meta e para fazer o negócio acontecer. Ah, mas é um mês, vou deixar para 2022. Não, não vamos deixar para 2022. Nós vamos fazer o negócio dar certo em 2021, né? Aí, gosta Dá assim. uma dica pra gente, olha, uma dica bem poderosa aí pra gente falar. A Ana, preciso disso, meta é uma coisa muito importante. Vamos aí, Su, eu quero que você me fale assim, ó, Fátima, vocês têm que fazer isso, isso, isso. Que eu quero essa mulherada saindo dessa live, aplicando, marcando a gente, falando, gente, essa live mudou minha vida. Através dessa live 2021, acabou todo lindo, todo maravilhoso, todo colorido, cheio de verdinhas. É isso aí. Muito money, né? Muito money, muito ouro. Olha só. As pessoas, elas têm esse hábito mesmo de falar assim, não, próximo ano eu faço. Só que eu falo assim, gente, próximo ano só vai mudar se você começar a mudar agora. Não tem como você chegar dia 31 de dezembro, você, 11h59, você se preparar como se fosse acontecer uma explosão na sua vida e 2022 começasse da forma mais perfeita possível, com tudo resolvido, tudo alinhado. Sendo que isso não acontece. Isso não acontece. O que muda é só o calendário. Porque a sua vida vai continuar sendo a mesma se você não começar a agir hoje. Então, assim, 3 coisas indispensáveis, 3 coisas que toda mulher empreendedora precisa fazer, precisa ter em mente. Que a primeira coisa que ela deve fazer é mudar a mentalidade dela. Ela não trabalha para pagar o custo de vida. Ela trabalha porque ela quer ser uma empreendedora, uma grande empresária, ela quer impactar, ela quer gerar empregos. Eu fico até arrepiada em falar. Ela quer ser livre financeiramente falando, quer ser rica, quer ter segurança financeira. Então, quando você começa a olhar para o seu trabalho com essa visão, tudo começa a mudar e tudo começa a girar melhor. A segunda coisa que vocês devem fazer: definirem metas, mas metas ousadas. Nada daquelas metinhas de vocês olharem e falar, vou colocar uma meta de 2.000, porque é uma coisa que eu acho que eu consigo. É uma coisa que você está habituado a fazer. Se você colocou uma meta de 2 e bateu, o próximo mês você não vai para 2, você vai para 3, você vai para 4, você vai para 5. Então, assim, quem quer alcançar um sucesso na área profissional, na área financeira, precisa ter ousadia, parar de se comparar, parar de estar olhando para a graminha do outro, parar de estar esperando tapinha nas costas de amigos, de parente, porque ninguém vai bater nas suas costinhas. É você olhar para você, se olha no espelho e diz, eu sou capaz, vou arregaçar as minhas mangas e eu vou fazer o que deve ser feito. Não tem outro caminho, se não for esse. Dói, dói. Você vai chorar muitas vezes? Vai chorar. Mas assim, chora, depois seca as lágrimas, passa um batom e vai embora. Porque eu sempre falo que Deus honra, mas para Deus te honrar, você precisa estar em movimento. Então, criar metas ousadas, seja muito ousado e acredite no seu máximo potencial, que vocês precisam usar ele.
E a terceira coisa, óbvio, é que vocês não são, vamos supor, vou pegar o nome de alguém aqui, Ana Bueno. A Ana Bueno, não sei se ela é empreendedora, mas acredito que seja. Vamos supor que a É. Ana Bueno tenha um negócio. A Ana Bueno precisa, a partir de hoje, não espera amanhã não, é hoje mesmo, entender que a Ana Bueno, empresa, vai trabalhar amanhã, sexta-feira, sábado, domingo, não importa quantos dias. Porque é a Ana Bueno, empresa, que honra o trabalho de Ana Bueno, pessoa física. Porque eu sempre falo, Fátima, é muito fácil as pessoas levantarem cedo, tomarem banho, pegarem ônibus lotados, irem para trabalho, aguentar chefes chatos o dia inteiro, aguentam abusos, humilhações, elas choram, fazem tudo, mas elas estão lá, prontíssimas, honrando aquele trabalho CLT. Mas estão construindo o império de outras pessoas, né? Eu não digo, é errado então ser CLT? Óbvio que não, gente. Eu trabalhei CLT muitos anos, né? Nem todo mundo nasceu para o empreendedorismo, mas eu estou falando aqui para quem é empreendedora, que, por exemplo, já trabalhou como CLT. Você conseguia honrar o seu trabalho naquele lugar para você construir o império de outra pessoa. Mas por que não fazer ainda melhor, com ainda mais ousadia e diferente que você vai fazer com sorriso no rosto e com amor no coração? Porque você está construindo o seu império. Então, a terceira coisa é olhar que fulana, pessoa jurídica, precisa trabalhar para honrar fulana, pessoa física. Quando você começa a colocar essas três coisas em prática, tudo automaticamente começa a girar e começa a fluir. É romper a zona de conforto. Por quê? A zona de crescimento de cada uma aqui está, a zona de conforto está dentro da zona de crescimento. A gente sempre vive dessa forma, independente do nosso alcance financeiro, profissional, independente. A gente vive a nossa zona de conforto, vive dentro da nossa zona de crescimento. Então, a partir do momento que você rompe barreiras, as paredes da sua zona de conforto, a sua zona de crescimento, ela começa a ampliar, ela começa a crescer. Então, é ousadia para romper essa zona de conforto e ir alargando a zona de crescimento e alcançando cada vez mais sucesso, realização profissional. Porque as pessoas, elas têm esse hábito, né, principalmente quem é empreendedora, de estar comparando o seu crescimento, as suas conquistas, os seus avanços, os seus feitos com a vida de outras empreendedoras. Só que cada uma tem a sua história, cada uma tem o seu tempo, cada uma vai no seu ritmo. Então, assim, não fica olhando para a grama da vizinha, porque muitas vezes a grama dela tá tão verdinha, mas é artificial. Então, cuide em regar a sua grama, cuide em podar, cuide em contratar o melhor jardineiro. Então, é focar no seu. Isso não é egoísmo, isso não é nada diferente do que a gente vê por aí. Isso é amor próprio e é foco. Quando a gente tem foco, a gente arregaça as mangas e vai com tudo. Óbvio, com muita humildade no coração sempre, sem passar por cima de ninguém. Porque, como eu falei aqui no início, nós mulheres estamos para uma avançar com as outras. E não ficar esse nível de comparação, essa coisa que adoece muitas pessoas e acabam muitas delas desistindo no meio do caminho por conta desse nível de comparação. Então, são essas três coisas que vocês colocando em prática podem ter certeza que o jogo começa a virar. Ah, Suzy, mas isso é muito difícil. Não é, porque eu tô com uma mentorada, eu tô acompanhando ela há 45 dias. Ela tava nessa bagunça inteira e hoje ela já tem caixa na empresa e tem um prolabore definido e recebeu o 13º agora, a primeira parcela ontem. Então, é possível. Vocês só precisam querer arregaçar as mangas e ir com tudo. Nossa, Suzy, que aula, viu? Que aula, gente. Ó, a Ana tá falando isso, a Ana já entendeu, que coisa boa. E nesse momento eu trabalho escutando vocês. E achei muito Ai, bacana, coisa boa. muito legal mesmo, muito bom mesmo. Eu achei muito bacana essa coisa que você falou do último ponto, que é arregaçar as mangas. Quando você trabalha para alguém, você se acaba, né? A gente se acaba para trabalhar para o outro, para entregar ali no prazo, para entregar as metas, para bater as metas. E de fato, quando você trabalha para a gente, principalmente quem trabalha home office, né? Principalmente a mãezinha, a empreendedora que trabalha ali, que é empreendedora, mas que é mãe, mas que é esposa, que tem a casa, que tem os filhos, que corre para um lado, que vai buscar, que vai deixar no colégio, né? Quantas horas está realmente se dedicando ao seu trabalho? Porque quando a gente trabalha para o outro, a gente está lá na empresa por 8 horas. Mas até você chegar no trabalho e voltar, você gasta mais, no mínimo, 2 horas.
Então, aí são 10 horas. Imagina se a gente faz 10 horas de trabalho no nosso negócio, né, Suzy? Isso. E essa é um problema, né? É uma alegação da maioria das empreendedoras a questão do tempo, né? E quando a gente diz assim que tempo, né? O tempo ele não acontece. O tempo somos nós quem fazemos. Então, tem muita gente, por exemplo, não dá para você. Por isso que a comparação ela não é saudável para nada na vida, porque a vida de ninguém é igual, né? Então, assim, uma empreendedora que é casada, que tem filho, é totalmente diferente de uma empreendedora que é só casada, não tem filho. É uma outra demanda, né? Então, por que é tão importante você olhar para o seu? Você buscar a ajuda de pessoas que vão poder te ajudar a você alcançar aquele objetivo que você tanto quer, né? Então, assim, o tempo nós fazemos. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo para estudar, né? Vamos supor que você é uma empreendedora, que você sente falta, que precisa se atualizar. E o conhecimento, ele é a base de todas as coisas, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas têm essa reclamação, né? Que não conseguem ter um tempo, só que o tempo quem faz é você. E as pessoas, elas focam muito no tempo como 2 horas, 5 horas de relógio, sendo que, na verdade, se você, por exemplo, parar por dia 20 minutos e ler, sei lá, 5 páginas de um livro, 10 páginas de um livro, abrir um relatório financeiro, saber o que está acontecendo no mundo financeiro, saber ler a história ali da maior empreendedora feminina do mundo, já faz uma diferença. Algo que é para o seu negócio específico, 20 minutos. Pode ser sentado no vaso sanitário. Quem nunca fez isso? Mas não, às vezes as pessoas optam por pegar o celular e ficar rolando o feed. Aí você fica lá, nossa, fulano tá viajando. Nossa, fulano trocou de carro. Nossa, fulano isso, isso e aquilo. Mas foca em você. O problema não está em você observar a vida do outro, porque isso é natural. Isso acontece de forma natural. Só que você não pode colocar o foco nisso. Tem que focar em você. Tem que centralizar tudo em você. E é assim que as coisas fluem, é assim que as coisas acontecem. Nossa, adorei, Su. Ai, que contribuição incrível. Olha, só recapitulando, viu, ousadas? Recapitulando as 3 dicas para a gente colocar em prática, tá? Vamos lá. Primeira, mentalidade. Cabecinha, né? Mudar o nosso mindset em relação ao negócio, a gente como empresa, como pessoa física, o que é a pessoa física, o que é a empresa. Mentalidade. E outra, que você é capaz. Se você decidiu fazer isso, se você escolheu, ou se o empreendedorismo te escolheu, não importa. Faça acontecer. E uma das coisas que eu sempre falo, né, Su? Não desista. Não ache que vai ser do dia para a noite. Não vai. Às vezes você vai passar, às vezes a pessoa vai passar uns 6 meses, 1 ano, 2 anos de maturação do negócio, né, Suzy? Vai passar perreio, vai passar Com umas certeza. coisinhas, vai ser desafiador, né? Porque às vezes eu gosto muito de ser realista com as minhas alunas, com as mulheres que estão aqui, que eu estou conduzindo, que me escolheram, né? Que a gente é escolhida aqui. Então, eu gosto muito de ser Com realista. certeza. Gente, não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Tudo tem um processo de maturação. É como a sementinha. Você planta uma semente, você não vai ver a árvore daqui 1 mês, daqui 1 ano. Não. Ela vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho, você vai cuidar. Às vezes você deixa ela ali e coloca um pouco, mas você tem que esperar. E assim, é o tempo de Deus, né, também. Mas é o tempo de Deus? É o tempo de Deus. Mas Deus não move uma palha se você não faz a sua parte bem feita, né? Deus vai te ajudar, Deus vai me ajudar, Deus está nos ajudando. Mas existem coisas que Deus não se intromete. Por exemplo, na nossa vida financeira. Ele abençoa, ele abre portas, ele tira pessoas que podem te fazer alguma falcatrua que vai impedir de você ganhar dinheiro, né? Ele vai te iluminar, vai colocar às vezes uma mentora maravilhosa no seu caminho para te ajudar, para te inspirar, para te guiar, para fazer ali traçar metas junto com você. Ele vai fazer isso, né? Só que ele não vai mexer ali nas coisas para você dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não vai. Então, primeira coisa, mentalidade. Segunda, Su, recapitulando, viu? Metas. Metas. Quanto é que você quer faturar, ousada, esse mês de dezembro? R$ 10.000.
Ai, mas é porque eu tô começando, vou colocar uma meta de 2 ou de 1.000. Vou fazer 1.000 para pagar ali as minhas continhas. Não. Bota 10.000 reais. Né, Suzy? Que você falou que tem que ser ousada. Ousadia. Ousadíssima. Isso. E uma coisa que a gente aprende bastante, né? É que para de ficar vendendo seu produto barato. Ai, vou vender por 100 reais, vou vender por 50 reais. Seu produto vale 800 reais. Não, vou vender por 100 reais porque as pessoas vão comprar. Não vai. Quem for comprar de você, ela não vai comprar por causa do dinheiro. Se for 1.000, ela vai comprar. E se for 50, ela vai comprar do mesmo jeito. Quem vai comprar? Quem não vai comprar pode ser 10 reais e pode ser 1.000 reais. Ela não vai comprar. Isso é fato e a gente estuda muito isso, né, Suzy? Valor. Sim. Porque se você tem uma meta ousada, você tem que ter produtos ousados, porque você sabe o seu valor, você sabe o valor do que você vende. Então, capricha nisso, né? E quando você trabalha a sua mentalidade, que você começa a acreditar que você é capaz de ter um produto de 1.000 reais, ter um produto caro, vamos dizer, cara, eu tô falando de 1.000 reais porque eu tô falando assim de cursos online, de mentorias, dessas coisas. Mas não, Fátima, eu tenho um produto físico. Ok. No seu negócio, qual é o valor mais elevado que existe do seu produto? Ai, olha, é 500 reais. Pode fechar nos 500. Para de ficar, não, mas fulano vende por 200, ciclano vende por 50. Tem nada a ver. Porque se você ficar nessa, você não vai atingir sua meta, não. Você não vai nem conseguir pensar de forma ousada. Não é verdade? Com certeza. E a terceira meta, Suzy, não, e a terceira aí, Suzy, pra gente fechar. É quando você acordar, olha só, quando vocês acordarem, entendo que quem tá levantando, quem tá se arrumando é fulano a empresa. Então, assim, vai honrar o que você quer como faturamento para sua empresa. Não é a empreendedora cansada, aquela pessoa física cansada, com preguiça, desanimada. Ai, eu não tô afim. Não, não é essa pessoa que tá indo pro batente, não. Quem tá indo é a sua empresa. A sua empresa tem que honrar você, pessoa física, lá no final do mês, ou se você quiser escolher o Prolabore aí quinzenal. Mas entenda, quem vai à luta é você, empresa, e não você, pessoa física. Então, deixa as mazelas pessoais, a preguiça, o mau humor, a indisposição, enfim, qualquer coisa que está aí no teu íntimo pessoal, deixa ele de lado e coloca a empresa para funcionar. Coloca aquela pessoa que ia lá para o CLT trabalhar porque tinha que honrar aquela carteira assinada azulzinha. Então, agora você está honrando, construindo o seu império. E metas ousadas, né, como a Fátima estava falando, entenda que não se compare na hora de você criar as suas metas. Se o seu faturamento sempre foi de R$ 1.500, coloque uma meta ousada para você, conforme os seus faturamentos. Mas ousadia, eu sempre falo, né? Ousadia é aquela coisa que você enxerga, tem uma visão de ousadia, eu vou conquistar aquilo, mas que você bate no peito e peita a sua visão. Eu seguro isso aqui. Porque não adianta criar uma meta ousada se no meio do caminho você vai falar, ih, não é isso, eu não quero, isso não é para mim. Porque esse somatório de desistência no meio do caminho faz você se frustrar e não alcançar os seus objetivos. Perfeito, Su. Adorei, adorei, adorei. Gente, comenta aqui quem é que tá achando dessa live tudo de bom, tudo de incrível. Comenta. Fez sentido para você, Fátima? Pelo amor de Deus, que live foi essa? Vou deixar ela salva, porque essa... Fala, Suzy. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aqui nos comentários que a gente responde. Porque eu sei que muitas vezes, né, as empreendedoras, elas têm esse bloqueio, elas passam por muitas dificuldades, porque muitas vezes por vergonha, lá pela questão da comparação, eu não vou pedir ajuda porque eu vou me mostrar vulnerável, mostrar minhas fragilidades. Muitas vezes as pessoas têm o hábito de olhar para as outras com o olhar que elas querem e não com o olhar que de fato a pessoa se enxerga. E vocês não podem carregar esse peso, né, de se verem na obrigação de
de se enxergarem como as pessoas estão te enxergando. Isso acontece muito com a vida financeira. Vamos supor, peguei o nome da Ana aqui porque tá mais aparecendo. Vamos supor, alguém fala, nossa, a Ana Bueno é empreendedora, ela ganha bem, ela tem um negócio bom, ela fatura muito, ela tem uma vida boa. Sendo que, na verdade, só a Ana sabe o que ela tá passando. Ela sabe que o faturamento não está do jeito que ela quer, ela sabe que a organização financeira dela não tá boa, ela sabe que ela tá com caixa zerado. Só que aí ela se coloca numa caixinha de prisão por vergonha, né? Ou por achar que os outros vão, tipo assim, se decepcionar. Nossa, eu achava que ela era isso, sendo que na verdade não é. Então as pessoas acabam vivendo, né? E todos esses problemas financeiros por conta de como as pessoas as enxergam. Então, isso é muito importante para quem é empreendedora. Entender que não é porque você faturou 10 que você vai gastar 10. Não é porque você faturou 8 que você vai gastar 8, porque sendo assim você rouba a sua empresa e você nunca sai do lugar onde você está. Porque você vive esse ciclo. Entrou, eu gasto. Entrou, eu gasto. E o dinheiro ele é totalmente emocional, né, Fátima? Então ele sente, eu sempre falo, um relacionamento. Se ele sente que você não trata ele bem, na hora que ele chega, ele embora. Tá sempre trabalhando para os outros. Por quê? Se você tem uma fatura de cartão de crédito alta, se você tem vários financiamentos, vários empréstimos, você não trabalha para você. Você está trabalhando para os outros. Está trabalhando para pagar fatura de cartão, pagar empréstimos, financiamentos, enfim, todas essas outras coisas. Então, acaba você saindo da CLT para ter uma liberdade profissional, financeira, sendo que, na verdade, você se autocoloca nessa prisão financeira, porque você vive trabalhando para pagar os outros. Então, basicamente, é isso. Pois é, e aí isso vai frustrando a pessoa, né? Vai frustrando, a pessoa vai assim, achando que não tá tendo resultado. Não tô tendo resultado, eu tô trabalhando, não tô vendo resultado. Por isso que a gente sempre vê pessoas falando assim, nossa, eu trabalho demais, eu não vejo resultado. Então, na verdade, ela tá emaranhada, com muitos problemas com falta de organização, que vem lá da mentalidade, né? Do dinheiro. E aí ela não consegue organizar e fica nesse ciclo de frustração, né? É isso mesmo, bate muito esse cansaço, né? Inclusive, eu tô com uma mentorada, né, que quando ela veio fechar a mentoria comigo e tal, que eu fiz uma triagem com ela me falou que estava pensando em desistir, porque ela falou que estava trabalhando muito e ela via que não estava valendo a pena, porque ela só trabalhava e não tinha caixa, não tinha reserva financeira, ela se sentia muito insegura, ela pensava em como ela queria viver a aposentadoria dela, mas ela não estava conseguindo fazer nada por isso, porque o dinheiro não estava dando. E aí, quando nós começamos a fazer uma retrospectiva e a identificar o cenário de vida dela atual, ver o cenário de vida futuro que ela quer e montar um plano de ação, ela começou a entender que o problema não era o dinheiro, mas era quem estava administrando o dinheiro. E aí ela já começou, já tem caixa na empresa, já conseguiu definir o prolabore dela, já conseguiu receber 13º. Que maravilha, que ótimo. Suzy, ó, tô vendo aí a Ana tá falando, às vezes a gente tem medo de encarar essa realidade. Isso é bloqueio mesmo, preciso disso. Realmente, a pessoa fica naquele ciclo de tanto desespero que fala, é melhor nem saber. Eu já ouvi alguém falando assim, ó, eu prefiro nem saber o que eu tô gastando. Eu prefiro nem saber o que eu tenho que pagar nesse mês para eu não me desesperar. Né? Preciso disso. Eu preciso esquecer o que eu tô fazendo para eu não me desesperar. Depois eu vejo. E aí, Suzy, eu queria que você falasse aí da sua mentoria, como é que essas ousadas te encontram, como é que a sua mentoria funciona. Uhum. Só falando um pouquinho aqui sobre isso que você falou, né, Fátima? Ai, tem muita gente que fala isso mesmo. Ah, eu prefiro nem saber, eu prefiro nem ver, eu prefiro viver desse jeito aqui mesmo. Só que isso é bíblico, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, não é. Eu sempre falo que a pessoa que nega a si mesma de não encarar a própria realidade, ela está acovardando os sonhos, os objetivos, os projetos, a aposentadoria dela. Porque eu sempre ensino isso a todas as minhas mentoradas, que a vida financeira, ela deve ser crescente e não decrescente. Por que crescente, Suzy? Hoje você ganha 10 mil. Futuramente,
você vai querer ter o mesmo padrão até melhor do que você tem hoje. Só que para você escolher esse padrão de vida futuro, você tem que plantar ele hoje. Então, hoje você vive, você colhe todos os frutos da pessoa lá do passado. Vamos supor, hoje a Fátima colhe os frutos do que Fátima do passado plantou. Então, ela consegue ver essa retrospectiva. E aí é onde você consegue mapear o que Fátima do futuro vai querer colher. Porque é isso que a Fátima do presente vai precisar fazer. E aí muitas pessoas acreditam que para você viver, né, um futuro de qualidade, um futuro de sua escolha, uma aposentadoria que não seja dependiosa somente do governo, porque a gente sabe que isso não é suficiente. É tanto que tem um significado aí para o INSS, né, que é isso nunca será suficiente, porque de fato não é. Então, é você começar a ter visão do futuro que você quer. E não se limitar, porque não é necessário, não precisa. Se você fizer isso, você está fazendo de forma errada. Abdicar, viver uma vida mais ou menos hoje, porque precisa viver bem amanhã. A questão não é essa. A questão é você ter equilíbrio das suas escolhas hoje. E é você ter clareza. Para você ter fazer as suas próprias escolhas. Então, quando você assume o controle do seu dinheiro, você ganha automaticamente poder sobre suas escolhas. Ter clareza é tudo. Então, quem esconde, quem vive passando maquiagem, quem vive escondendo extrato bancário, quem vive fingindo que não deve nada, que tá tudo certo, ela não está covardando ninguém. Ela está covardando a própria vida e os próprios sonhos. Muito bom. Muito boa essa conversa, viu? Fico feliz. E como você perguntou da minha mentoria, né? Como eu falei no início, mas aí a live caiu várias vezes, eu não sei se as pessoas que estão aqui conseguiram captar, mas o meu trabalho é exclusivo com mulheres, eu não trabalho com homens. Então, a minha mesa, eu sempre falo que tem cadeiras cativas somente para as mulheres. A minha mentoria, hoje, ela é um pacote, né, com 7 sessões. Então, são 7 encontros semanais, é um encontro por semana. Geralmente, eu acompanho essas mentoradas aí entre 2 meses e 2 meses e meio. E o meu foco é total em você entender qual é o teu cenário de vida atual, como que você está, quais são as tuas dores, os teus problemas, o que você quer resolver, o que você sente que está travando a tua vida financeira, que você não consegue avançar, que você não consegue alcançar resultados, não consegue realizar aí algumas coisas na sua vida. E para quem, né, tem interesse, para quem está pronta, começar aí a fazer os primeiros investimentos na renda fixa, porque a gente sabe que uma coisa é a gente pagar juros compostos para os bancos. Outra coisa é nós recebermos dos bancos esses juros compostos. E é essa chave que eu giro, essa chavezinha que eu dou uma colocadinha de óleo. Eu sempre falo assim, sabe aquele óleo Singer que as pessoas colocam em máquina de costura? As minhas mentoradas só estão precisando desse olhinho. Elas chegam achando que são as piores pessoas do mundo, que não tem jeito. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vocês só estão precisando de um ajustezinho. Calma, vai dar tudo certo. E aí elas começam a fluir e falam assim, Suzy, de fato, era só um óleo, uma gotinha de óleo que eu precisava. Né? Então, a minha mentoria é totalmente para destravar, para abrir a mentalidade, para organizar, para terem clareza do que é empresa, do que é pessoa física. Óbvio que eu atendo também muitas pessoas de CLT porque querem organizar aí o seu salário. Mas é basicamente isso. Mulheres assumindo o posto de patroas das suas vidas financeiras. Acabou esse tempo de estar sendo mordomo de dinheiro, de estar servindo dinheiro, de estar vivendo uma insegurança financeira o tempo inteiro. Porque a gente sabe que o sonho de todo mundo, assim, de toda mulher que você pergunta, qual problema você quer resolver? Ai, Suzy, eu quero ter segurança financeira. Então, as pessoas têm essa sede por segurança. A gente analisa quais são os valores de vida inegociáveis. Porque muitas pessoas estão vivendo financeiramente falando ao contrário dos próprios valores de vida. E aí, é aí que entra o desajuste financeiro. Quais são os teus valores financeiros? Os teus valores de vida inegociáveis? O que você está vivendo condiz com isso? Não. Então você precisa voltar para sua rota, para você assumir o seu posto de patroa da sua vida financeira. Aê, adorei. Então, gente, ó, sigam a Suzy, vocês que estão aqui, sigam a Suzy. Se precisar, fala com ela, não fica fazendo círculo, né? Fazendo círculo sem chegar a lugar nenhum, nem o mesmo. Então, fala com ela, entra em contato, chama, pergunta, se informa. Olha, Su, tô com esse problema, você me ajuda? Ajudo. E invistam em você. Aquela coisa que eu sempre falo aqui, gente. Invistam em vocês.
A gente só não chegou ainda no lugar que a gente realmente quer por algo que nós não sabemos. E assim, investir em conhecimento é a coisa do se amar demais, se cuidar. Então, quando você investe em uma mentoria, por exemplo, numa mentoria financeira para organizar suas finanças, para saber o que fazer com seu dinheiro, para saber como organizar, como colocar esse olhinho aqui e ajustar essa mentalidade. Então, invistam, tá? Suzy, eu quero te agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade aqui, pelo teu carisma, pela tua disposição em nos ajudar com um assunto tão importante, tão delicado, né? Que é delicado. Dinheiro é um assunto ainda delicado na nossa sociedade. A gente não teve essa educação financeira. Pelo contrário, assim, uma coisa que eu falo muito, muito com as empreendedoras com as quais eu trabalho, a gente sofre porque a gente não nasceu para empreender. A gente não nasceu para empreender, a gente passou a vida inteira pensando como vai estudar para conseguir aquele emprego. Vai conseguir aquele emprego. Então, assim, ainda tem uma crença muito grande. E aí, quando você fala de mentalidade, eu acho que isso a gente tem que trabalhar muito, 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 deixar isso muito afiado. Porque muitas vezes você não está indo, não está conseguindo, não está indo para o próximo nível, porque você não consegue se ver realmente. Você fala assim, não nasci para empreender. Embora você esteja lá, trabalhando, feito uma doida, né? Trabalhando loucamente. E aí não consegue ir para frente, porque aqui tá assim, eu preciso de um trabalho, eu preciso de um emprego. Eu preciso ter uma segurança, né? E, na verdade, estabilidade a gente sabe que não existe. O que existe é organização, né? Uma organização que vai nos guiar ali, vai nos ajudar ali a ter uma vida tranquila, né? Planejar aquilo que a gente quer fazer, né? Como você falou, a Fátima de hoje vai planejar o que ela quer para a Fátima do futuro. E é isso. Então, minha linda, eu quero te agradecer demais por esse nosso encontro, por essa nossa conversa. Reitero aqui que eu estou com as minhas com os dias das aulas que eu vou dar do Vendendo nos Stories, que será 6, 7, 8 de dezembro. Então não percam também, porque nessas 3 aulas eu vou entregar muito ouro para vocês já começarem a aplicar nos stories de vocês e a começar a ter venda. Então siga a Suzy para você já pegar o que você vai fazer ali na vida financeira, porque você vai vender, tá certo? E dia 8 eu abro vagas para minha mentoria também, onde eu ajudo mulheres empreendedoras a usar o Instagram, a usar os stories para escalar o seu negócio e vender mais. Então, ó, fique atenta. Você que não me segue, me siga. E você que não segue a Suzy, segue ela agora. Porque nós somos mulheres que estão aqui plantando para fazer a diferença no mundo. E por que a gente está aqui plantando para fazer a diferença no mundo? Porque não faz sentido a gente estar nesse mundo para voar sozinhas, não é? Não é, Suzy? A gente quer voar com outras águias, com outras mulheres incríveis, ousadas, ricas e felizes. É isso aí, é o que eu sempre falo, né? Eu sempre tive uma paixão muito grande por águia. Eu sou eu sou a louca da águia, né? Pela história. Então, assim, eu aprendi isso muito novinha, né? Eu tive uma criação ali muito no cabresto, sabe? Como a gente diz lá no Nordeste. Pelo sotaque, acho que vocês conseguem identificar aí que eu sou nordestina, eu sou do Piauí. E nós tivemos, assim, eu sou eu e mais 2 irmãs, nós tivemos uma criação ali na rédea, sabe? Nós não tirávamos o pé do trilho. E eu aprendi isso muito cedo, que a gente precisa identificar com quem que nós queremos voar, né? Então, águias não voam com galinhas, né? Se você for comparar, a galinha, ela tem asa. A galinha, ela pode voar. Só que a galinha, ela só voa, tipo, de um pau, de uma árvore onde ela dorme, para o chão, né? Então, identifique, escolha com quem vocês querem voar. Vejam se quem está ao redor de vocês está na mesma sintonia de voo. Porque tem muitas pessoas que estão ao teu lado, dizem que quer que você voe, mas na verdade estão te puxando para baixo. Então identifique, porque isso faz muita diferença nessa mudança aqui, ó. Mentalidade, é isso! Ai, gente, que aula tudo! Vamos voar, olha, vamos voar ainda em 2021, viu?
Então, olha, Ainda. um beijo para Pronto. vocês. Gente, vamos fazer um print bem legal aqui? Vamos fazer um print pra gente se repostar? Que a gente é dessas, que a gente gosta de um repost. Ó. Podemos fazer uma pose? Vocês vão fazer aí? Se alguém puder fazer e me mandar, porque eu tô desorientadinha. Se eu for mexer aqui no celular, provavelmente eu vou sair da live. Porque eu tô assim, eu vou fazer um print. Aí eu não lembro qual é o botão que faz o print. Aí eu faço a desligar, meu Deus do céu. Então alguém aí faz um print bem lindo, divos da gente, e manda pra Fátima, ó. Pegar minha taça, né? Taça, tintim, brinde a nós. Deu? Foi? Foi, deve ter ido. Foi. Ó, um beijo para cada uma de vocês que estiveram aqui presente com a gente. Muito, muito obrigada mesmo. Coloquem em prática. Essas 3 dicas da Suzy são de ouro. Então, vocês coloquem em prática. E fiquem atentas para as novas lives que a gente vai fazer aqui, viu, gente? Ó, Isso aí. beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Foi Deus. um prazer Tchau. estar com todas vocês aqui. Tchau, tchau.